Começamos então a leitura do trecho da Parashá, da porção da Torá desta semana, por estarmos então no Shabat especial, em meio à festa de Pêssach, e por ser este especificamente o 7º dia da festa de Pêssach, temos uma leitura especial. Então interrompemos a nossa sequência de porções da Torá, voltamos então para o livro de Shemot, que é onde se encontra então essa leitura especial desse 7º dia de Pêssach e Shabat. Vamos então para Shemot, Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17. Então, Êxodo 13, verso 17. Vou ler os 3 primeiros versos em Ivrit, em hebraico, e na sequência a tradução em português. Os 3 primeiros, porque os 3 primeiros compõem a primeira aliá, a primeira parte da leitura da porção da Torá desta semana. Então, Êxodo 13, a partir do versículo 17. ויהי בשלח פרעה אסום ולא ינחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא כי יאמר אלוהים פן ינחם העם בחוסם מלחמה ושובו מצרימה ויסף אלוהים אסום דרך המדבר ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים ויקח משה את עצמו יוסף עמוי כי השביע את בני ישראל לאמור פקוד הפקוד אלוהים ישכם ועליסם את עצמו ישי מזה ישכם. E a tradução? E foi ao enviar o faraó ao povo, não o guiou o Eterno pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo. Porque disse o Eterno, que não se arrependa o povo ao ver a guerra e volte ao Egito. E fez rodear Deus o povo pelo caminho do deserto ao Mar Vermelho, Yam-Suf. E armados subiram os filhos de Israel da terra do Egito. E tomou Moisés os ossos de José, de Yosef, com ele, porque este tinha feito jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e farei subir os meus ossos daqui convosco. Essa porção, então, claramente, ela remete-nos, né, à origem de Pêssach, né, à origem da festa de Pêssach. E existe um verso específico dentro dessa porção, mais especificamente no capítulo 14, versículo 15, que ele é um pouco polêmico, mesmo entre os rabinos, mesmo entre os sábios. Ele tem várias interpretações que contrastam umas com as outras. E que verso é esse? Então, Êxodo 14, verso 15, quando o Eterno diz para Moisés assim: por que clamas a mim? Mande ao povo de Israel que marche. E existem várias interpretações rabínicas diferentes, como eu disse, sobre esse versículo. Os rabinos chegam a discordar uns dos outros, eles falam claramente. O Or HaChaim, ele fala: eu discordo da opinião do Rashi, eu não concordo com o Rashi, quando o Rashi fala que é isso. Eu creio que é isso aqui. Mas existe um midrash muito interessante com relação a este versículo. É o midrash que está em Shemot Rabbah 21:7, que fala que no momento em que Israel estava ali diante do Yam-Suf, diante do Mar Vermelho, e os egípcios chegando atrás deles, e eles estavam encurralados, portanto, nesse exato momento, Samael, olha só, Samael, o anjo Samael, que é nada mais nada menos que o adversário, chegou diante do Eterno e disse: olha, Eterno, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse povo aí, ó, que está encurralado aí agora, eles foram idólatras lá no Egito, assim como os egípcios. Eles serviram aos mesmos deuses que os egípcios serviram. Eles estavam até agora há pouco, até algum tempo atrás, até alguns dias atrás, eles estavam servindo os deuses, os deuses pagãos, os ídolos do Egito, junto com os egípcios. Portanto, Eterno, decreta o juízo contra esse povo de Israel também. Assim como os egípcios devem morrer afogados no mar, Israel também. Samael chegou então, segundo esse midrash, diante do Eterno com essa acusação, porque era um momento de juízo. E ele tinha um ponto contra Israel. E o que nos diz então esse midrash? A que ele remete? Né? O que ele nos traz de entendimento? Se nós caminharmos um pouquinho mais adiante, formos para o versículo 19 do capítulo 14, nós vamos ver que a Torá diz que o anjo de Deus, Malach Elohim, passou adiante
de Israel em direção ao mar, né? O anjo de Deus. Lembram do que comentamos aqui sobre quando a Torá diz? Quando a Torá usa para se referir ao eterno nome Hashem, o tetragrama, ela está falando de atributo de misericórdia, né? Hashem, sempre que a Torá fala o eterno Deus, na forma traduzida para o português, está falando sobre misericórdia, sobre o eterno atuando com misericórdia. Mas quando ela fala Elohim, está falando sobre o eterno atuando como juiz, como rei e juiz. Então, o eterno como juiz. E a palavra fala, o anjo de Deus, Malach Elohim, foi adiante. Então, o anjo do juízo foi adiante. Porque Samael, segundo esse Midrash, foi acusar a Israel para que o Eterno os julgasse naquele instante também, assim como julgaria os egípcios. Então, quando Moshe clama ao Eterno e o Eterno responde, por que clamas a mim? Mande ao povo que marche. O que isso quer dizer? Quer nos dizer que o seguinte, muitas vezes nós nos atrelamos tão somente a orar. E orar é importante. Orar, claro que é importante orarmos. Sempre oramos constantemente. Mas não pode ficar só nisso. Se nós só orarmos, o juízo virá do mesmo jeito. Para que o juízo fosse alterado, para que o juízo contra Israel fosse alterado, o que o povo precisou fazer? O que o Eterno disse? Marchem. Façam a parte de vocês. Deem o primeiro passo. E o juízo vai ser alterado contra a vida de vocês. O juízo vai ser anulado contra a vida de vocês. Marchem. Não fica só orando aí, Moisés. Por que você está orando, Moisés? Não é hora de orar agora. Vão. Ajam. Façam alguma coisa. Ajam em meu nome. Creiam em mim. Vão. Deem o primeiro passo. E eu vou agir. E vou mudar o decreto. E vou mudar o juízo. Vou anular o juízo contra vocês. Então, isso que quer dizer? Quando o Eterno fala para Moisés, por que clamas a mim? Manda ao povo que marche. Porque se o povo marchar, eu vou anular esse decreto. Eu vou anular esse juízo. E eu vou condenar somente os egípcios, que foram idólatras. Amém? Então é isso que esse verso nos traz.